E olha, começou hoje no Egito a COP27, a cúpula, né, do clima para você, quer dizer, não sei se aí ainda é bom dia, né, mas bem-vindo aqui ao CNN Domingo. Conta pra gente como é que foi essa abertura. A COP27, a Conferência do Clima deste ano e, de fato, como você disse, Nicole, o financiamento climático, presidente da Conferência Climática da COP26 ainda em Glasgow, que passou hoje a COP para o ministro das Relações Exteriores do Egito, falou sobre o financiamento no discurso dele. Daqui a pouco eu vou trazer alguns temas, algumas estufa nem de perto quanto aqueles desenvolvidos e por isso a discussão é bastante grande nesse sentido. Bem, além do financiamento climático, dentro dessa onda toda do financiamento climático, também o financiamento fará ou quebrará o programa de trabalho que temos à nossa frente, que é na Conferência do Clima, porque o Brasil entra como um país em desenvolvimento que poderia ser muito grande, então sim, a expectativa é de, além dos acordos governamentais que são referidos como a nível superior, olha só, a gente está no bloco D, né, da Conferência Climática. Aqui foi o plenário onde aconteceu a abertura do evento, às 6 horas da noite aqui no horário local, ou às vezes até se estende até 8 horas da noite. Então sim, a agenda é bastante extensa. Nicole, como eu disse, um dos principais temas discutidos será o financiamento climático, e isso acontece no momento em que o próprio Alok Sharma falou sobre isso no discurso dele. Os países, principalmente aqueles no norte e no sul do mundo, enfrentam temperaturas extremas, né? Por exemplo, ondas de calor na África que fazem com que a população tenha que se afastar de certos locais. Ele se referiu no discurso dele, falou sobre as enchentes no Paquistão, sobre a seca na Europa. Então, são adversidades que vêm acontecendo muito, em parte, por causa das mudanças climáticas afetadas, por exemplo, pelo desmatamento ilegal. Então, toda a discussão aqui gira em torno de você atingir não só as contribuições nacionalmente determinadas, que são as promessas, basicamente, dos países de uma COP para outra, né? Mas também como você não necessariamente aumentar essa meta para o ano seguinte, mas cumprir aquela que está presente, né? Por exemplo, existe uma meta de reduzir o aumento da temperatura global a 1,5 graus num período de 100 anos. O próprio Alok Sharma falou hoje que isso já não faz sentido, considerando o cenário atual, que isso poderia estar aí na casa de 1,7 graus, né, mas que alguns relatórios já falam em 2 graus, 2,5 graus. Então, são muitos desafios que envolvem aí mitigação, adaptação, perdas e danos, todas essas discussões que, de acordo com a Alok Sharma, vem dando certo, um discurso bastante propositivo e positivo, mas ele admitiu que as dificuldades são muito grandes. Uma última informação que eu queria trazer aqui, o cenário, né, a gente tem que lembrar que financiamento climático, o cenário climático acontece sempre levando em conta um contexto mundial, e nesse ano, como a gente teve no ano passado o contexto da pandemia, nesse ano a gente tem a guerra, que foi inclusive um assunto do discurso de Alok Sharma. Ele falou, a gente tem que entender sim que existe um cenário adverso da guerra, mas o mundo tem que saber trabalhar com diferentes situações ao mesmo tempo. O que ele quer dizer? Que apesar da crise energética que abate a Europa, apesar da seca que a gente vê na Itália, por exemplo, é importante tentar manter as metas que foram pré-definidas, e é isso que a gente vai acompanhar aqui na COP27. Vocês estão vendo, as pessoas já estão trabalhando a todo vapor aqui para implementar novas metas, mas também garantir que as metas que já foram estabelecidas anteriormente sejam cumpridas. Que legal, Matias. Legal também você trazer a dimensão do evento aqui pra gente, esse tour que você está fazendo aí no saguão, com as discussões acontecendo, muito importante, pauta essencial, olhos do mundo voltados aí para o Egito, para a cúpula do clima da ONU, a COP27. Inclusive, você falava sobre as discussões, vamos aproveitar então e acompanhar, né, essas discussões entre representantes da cúpula da ONU, né, do clima da ONU e jornalistas. Vamos acompanhar um trechinho dessa coletiva com tradução da Denise Bobadilha. E que isso se mantém se mantenha aberto, seja aprofundado e que essa consulta, esse processo de negociação continue de forma aberta para que mantenhamos essa conclusão, para que a gente consiga construir pontes entre delegações com flexibilidade e assim nós podemos atingir nossas metas.
que é a natureza de todos aqui, que deve estar sempre em nossas mentes, em nossa frente.